A aula de hoje vai ser relacionada a derivadas, né? Já introduziu o assunto de derivadas. E o livro começa falando de derivadas de uma forma onde ele já introduz o assunto de derivadas a partir do coeficiente angular da reta, né? E depois ele fala da definição de derivadas. A gente vai fazer um pouco diferente. A gente vai falar da definição de derivada. E depois de falar da definição de derivada, a gente vai falar da aplicabilidade. Onde é que ela é aplicada. Certo? Aplicabilidade. Onde é que derivadas é aplicadas. Né? E depois de ter essa visão geral, a gente vai fazer exemplos. Certo? E é isso que a gente vai fazer, basicamente. Então, a definição de derivada, primeira coisa. Quando se fala que é uma derivada, a gente vai estar associando ao seguinte aspecto. Algo do tipo a derivada da função com relação a x. Isso é uma derivada. Tá? F' de x. Isso é uma forma de escrever a derivada. Y ponto de x. Isso é uma forma de escrever a derivada. Essa forma aqui é muito usada em física, tá? Essa fórmula aqui, y ponto, y2 pontos, y3 pontos, né? Cada ponto desse daqui representa uma derivada. Aqui é uma derivada de primeira ordem. Aí você pode ter uma derivada de segunda ordem, do tipo d2 de f dx2, tá? E aí você teria também algo do tipo f duas linhas de x, isso aqui é também uma derivada de segunda ordem, ou y2 pontos de x, é também uma derivada de segunda ordem, tá? Só que derivada de segunda ordem também, você também pode ter derivadas mistas. Que aí, se você tiver uma função que ela é bidimensional, uma função bidimensional, você pode derivar tanto ela duas vezes com relação a x, ou você pode derivar ela uma vez com relação a x e outra vez com relação a y. Tá? Só que isso aqui vocês vão ver em cálculo 2 e não em cálculo 1. Veja que cálculo 1 é dedicado a uma função de uma única variável. Então, a gente vai ver simplesmente derivadas de uma única variável. Isso aqui recebe o nome de derivadas parciais. Certo? Esse delta ali, né? Tipo, esse D1 aqui. Derivadas parciais. E a gente não vai trabalhar com isso, tá? Cálculo 2, sim. Cálculo 1, não. Cálculo 1 é dedicado simplesmente a derivadas de funções de uma variável. E aí, o que é que acontece agora? Você supõe uma função f de x, qualquer. Como é que você faz para calcular a derivada dessa função? Né? Como é que você obtém a derivada dessa função? De novo, a derivada você pode escrever ela como sendo df dx, ou você pode escrever ela como sendo f' de x. Tá? E, por definição, a derivada é um limite. Um limite onde h tende a zero, f de x mais h menos a f de x dividido por h. Essa é a derivada da função. Derivada da função. Certo? Ou eu poderia fazer, tem outra definição, que é a derivada da função aplicada no ponto. Derivada da função aplicada em um ponto P. Então, você deriva e depois você substitui o ponto P. E aí, por definição, isso aqui é igual a f de x menos a f de P dividido por x menos P. Então, esses dois limites, tá? É a definição de derivada. Então, você quer obter a derivada de uma função, calcula este limite. Quer obter a derivada de uma função num determinado ponto, calcula este limite. Certo? Então, são dois limites. E o limite, então, de uma variação, que aqui você está vendo uma variação, dividido por outra variação, isso aqui nada mais é do que uma derivada. Tá? Beleza pura até aqui, pessoal? Só coloquei aqui para vocês aqui a definição de derivadas. Tá tranquilo até aqui? Por enquanto, sim. Por enquanto, sim, né? Eu pergunto a você, para que serve derivadas? Vai encontrar uma reta tangente a um ponto. Para encontrar uma reta tangente a um ponto?
Vou até colocar aqui, encontrar uma reta tangente. Beleza. O que mais? Calcular máximo e mínimo de uma função. Calcular máximo, mínimo, ponto de descontinuidade, que seria a inflexão de uma função. O que mais? Todos esses dois pontos ali, eu vou explicar cada um desses pontos e por que são, tá? Aplicações de derivada. Tem outra parte aqui que é taxa de variação. Também é uma derivada. Certo? Taxa de variação, quando você fala em taxa de variação, você tem uma derivada. Tá? Taxa de variação do crescimento populacional é uma derivada. Taxa de variação do crescimento populacional de bactérias, mais especificamente, é uma derivada. Envolve derivadas ali. Tá? Velocidade. Velocidade é a variação de espaço por variação de tempo. Então, você tem ali uma taxa de variação de espaço por tempo. É uma derivada. Tá? Taxa de crescimento de alguma coisa, né? Então, intervalo de crescimento ou decrescimento, né? Crescimento ou decrescimento, também está relacionado com derivadas, tá? Também é obtido através de derivadas, tá? Obtido por derivadas, ou derivadas. Vou botar assim, mas, enfim. Deixa eu ver o que mais. Tem 4 pontos aqui. Encontrar a reta tangente. Tudo bem. Calcular o máximo e mínimo. Taxa de variação. Intervalo de crescimento. Tá? Então, quando você olha para esses 4 pontos aqui, o primeiro deles fala referente a encontrar uma reta tangente. Então, quando você fala em reta tangente, você pensa em quê, pessoal? O que é uma reta tangente? Alguém sabe dizer? Que ela é tangente a um ponto, professor, tem um ponto, aí tem a reta no ponto, ela passa tangente ao ponto. Não sei se deu para entender. Deu para entender sim. Eu consegui entender. Você sabe dizer por que quando você vai fazer uma curva numa pista, tem um limite de velocidade para fazer aquela curva? Por causa para não passar direto, professor? Para não sair pela tangente. Vai ser pela tangente. Então, entendi. Né? Essa expressão, né? Para não sair pela tangente. Certo? Professor, uma reta secante é uma reta tangente? Não. Não. Uma reta secante, ela passa em 2 pontos. Por exemplo, aqui, ó. Eu vou colocar aqui para você ver, ó. Uma reta tangente, ela só toca um ponto da curva. Suponha que aqui é o ponto P. Então, aqui, você teria F de P. Certo? Suponha que aqui é o ponto X. Tá bem? Aqui está X. Então, aqui, se você olhar, continuar aqui, bem aqui vai ter F de X. Tá? Se você traçar uma reta que passa em P, né, e aqui em X, você teria essa reta aqui. Eu acho que dá para mais ou menos entender, né? Boas? Certo. Certo? Aí eu pergunto a ti, então essa reta aqui é uma reta secante ou uma reta tangente? Como é que é essa reta? Tangente? Por que, que é tangente? Secante. Secante. Secante, ela toca em 2 pontos aqui, ó. Né, não? Reta tangente, ela só toca em um ponto, um único ponto. Beleza? Beleza. Pronto. Aí, se eu quiser calcular o coeficiente angular da reta secante, como é que eu faço para calcular o coeficiente angular? Você lembra? Vou até traçar aqui um triângulo retângulo, como você pode perceber aqui, ó.
tá em preto, esse triângulo retângulo. Vou colocar aqui um ângulo. Você lembra que a tangente do ângulo é igual ao coeficiente angular da reta? Vocês viram isso no ensino médio de vocês, não viram? A tangente, lá em geometria, a tangente do ângulo, certo? É igual ao coeficiente angular da reta. E a tangente é simplesmente a altura dividido pelo comprimento, ou seja, o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Daí você tira que você vai ter f de x menos f de p dividido por x menos p, tá? Então, teu m, vou voltar aqui de novo, teu m é igual a f de x menos f de p dividido por x menos p. Esse m de uma reta secante. Beleza pura até aí? Tá claro isso para todo mundo? E aí, tá claro isso para todo mundo? Beleza, beleza. Se eu botar o ponto bem aqui agora, ou seja, eu estou aproximando o x do p. Estou aproximando o x do p. O que é que acontece, então? Com a reta tangente aí. Com a reta secante. Ó, se você observar, eu vou traçar aqui a reta aqui, ó. Foi o que mudou. Ela vai fica menor, professor? O que fica menor? A distância entre os dois pontos aqui É, a e a reta distância. secante. Fica menor, não fica não? A distância entre os dois pontos, tá, você tá certo? Fica menor, né? E aí a reta fica secante? Tá, fica secante. Tá passando dois pontos, né? E aí, quando você fala que a distância está menor, significa dizer que esse cara aqui, f de x menos f de p, estão se aproximando um do outro. Né? Tanto o x como o p também estão se aproximando um do outro. Então, estão, né, vamos dizer, f de x agora está bem aqui, né? Então, f de x está tendendo a f de p. Aí eu pergunto a ti, quando o x tende a p aqui? Estou errando, o x está tendendo a p. Então, o x vem bem aqui, chegou bem pertinho do p. Qual seria a reta aqui que representa? Né? Aí você pode observar que a reta, como o x está bem pertinho de P, como se fosse o próprio P, você observa que a reta é como se fosse uma reta tangente, não é? Dá para todo mundo entender isso aí? Tá claro isso para todo mundo? Sim, sim. Sim, sim, né? Só que quando foi que isso aconteceu? Quando você levou o x para atender a P. Então, o coeficiente angular, né, da reta tangente, o coeficiente angular da reta tangente, é o limite de x que tende a P da f de x menos a f de p, que é o que tinha anteriormente, dividido por x menos p. Correto isso? Então, vamos lá de novo. O coeficiente angular da reta tangente é o limite de x que tende a p da f de x menos a f de p, que é a reta secante, x menos p. Tá claro isso para todo mundo? E aí, todo mundo conseguiu pegar isso aqui? Todo mundo conseguiu entender isso aqui? Bora, pessoal, reage. Todo mundo conseguiu entender por que surgiu esse limite aqui? Sim, senhor. Professor, então esse x menos p, ele vai virar o delta x? É, vai virar tipo um ΔX, exatamente. Ah, sim, sim. Né? Você teria aqui um ΔF dividido por um ΔX, basicamente isso. Ou seja, você está dizendo que o coeficiente angular da reta tangente é igual à derivada da função, que isso aqui é a derivada da função, aplicada no ponto P. Ou que você está dizendo para mim que é a derivada da função aplicada no ponto P. Então, o coeficiente... Pois não. Pediram para repetir aí no chat. Tá. O coeficiente angular da reta tangente é igual à derivada aplicada no ponto P. Certo? Aí eu pergunto para ti, qual é a parte que é para repetir tudo? Creio eu que seja, só pediu para repetir. Tá. Vamos fazer outra forma aqui. Então, o problema deve ser minha figura, né? Que é a figura que
Reta tangente derivada. Mais aqui, vamos ver aqui, tá aqui. Não sei se tem uma imagenzinha um pouco melhor aqui. Cadê? Tem não, tem não, tem não. Aqui, né? Aqui. Essa imagem aqui é mais interessante, né? Eu vou copiar aqui a imagem aqui, vou levar aqui pro programa aqui, ver se eu colo aqui. Aí colou, né? Bora, baixa aumento. Que isso? Não vai, não? Tá. Oh. É muito aqui. Não, esse aqui é ruim demais. Assim fica esticado. Aqui. Ó. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue entender aqui. Suponha que você tem aqui uma curva. Aqui é uma curva em vermelho, certo? Essa daqui é a curva em vermelho aqui. Você tem um ponto fixo, tá? O ponto P, ele está fixo. Aí eu vou pegando N pontos aqui, onde eu vou variando meu X, tá? Eu estou variando meu X aqui, ó. Certo? Aí meu X está se aproximando de P. E toda vez que eu vario o meu X, você observa que você está criando novas retas, e essas novas retas, elas são secantes, ó. Essa daqui é secante, passando 2 pontos. Aí foi mal. Aqui 1, aqui 2, aqui 3. Todas elas são secantes. Né? E passa em 2 pontos. Né? Toca em 2 pontos. Vocês podem observar aí. Só que essa reta aqui, a reta tangente, ela só toca em um único ponto. Quando é que isso acontece? Obviamente, quando esse ΔX aqui, ó, ele está indo para zero. Todo mundo consegue ver que o ΔX está indo para zero para poder você formar uma reta tangente? Todo mundo consegue observar isso? Né? Eu acho que sim, professor. Porque eu vejo, ó, você está diminuindo o ΔX toda vez que ele vem mais para perto, né? Você está diminuindo a distância entre os pontos. Então, para você formar uma reta tangente, você está dizendo então que essa distância é tão pequena, mas tão pequena, que o ΔX está tendendo a zero. Beleza? E aí, quando o ΔX tende a zero, você forma, então, uma reta tangente. Né? Só que aí, para você calcular o coeficiente angular de uma reta, você sempre leva em consideração a altura e divide essa altura pelo comprimento aqui, pelo ΔX. Tá? Então, você divide essa altura aqui pelo ΔX. Eu posso dizer, então, que vem aqui esse ponto aqui, nesse ponto P, aqui você tem X, né? E cada um desses pontos aqui, você tem um ΔX, X mais ΔX. Por exemplo, aqui, você teria X mais ΔX. Eu posso dizer isso, não posso? Aqui é X em P, e aqui é X mais ΔX. Esse ΔX aqui, ó. Beleza pura até aí? Tá claro isso para todo mundo ver? Dá para entender, não dá? E aí a altura, esse primeiro caso aqui é f de x, e o segundo caso aqui, né, é f de x mais ΔX. Tudo bem, pessoal, até aí? Aí o coeficiente angular da reta secante, MS, coeficiente angular da reta secante, é simplesmente a altura, que é f de x mais ΔX, menos, né, f de x, que é maior aqui, né, menos a menor aqui, certo? Dividido por quem? Pelo ΔX. Por quê? Porque seria x mais ΔX menos x, né? Isso aqui fica ΔX embaixo. Então, vai ficar f de x mais ΔX menos f de x sobre ΔX.
tá? Se você quer transformar a reta secante em uma reta tangente, a gente já conversou sobre isso. O ΔX está tendendo a zero. Então, é um limite onde o ΔX tende a zero. Logo, o coeficiente angular da reta tangente é o limite onde o ΔX tende a zero de quem? De f de x mais ΔX menos f de x dividido por ΔX. Beleza pura, pessoal? Tá claro isso para vocês? Deu para entender isso, não? Sim, eu acho que deu para entender, professor. O chat tá todo mundo dizendo que deu. Pronto, então tá bom demais. Né? Ou seja, o coeficiente angular de uma reta tangente você determina como? Pela derivada. Você deriva e aplicando o ponto. Né? Qualquer ponto daquela curva, você encontra uma reta tangente àquela curva. Tá? Então, você pega, aplica a derivada aqui em qualquer ponto aqui, você vai ter uma reta tangente àquele ponto. Certo? Não é? Aí, quando isso acontece, por exemplo, não tinha até apagado isso aqui não, mas deixa assim, né? Esse aqui eu apaguei, né? Esse aqui tem problema. Então, você teria aqui, ó, por exemplo, bem aqui uma reta tangente aqui. Uma reta tangente, essa reta teria mais ou menos assim. Bem aqui, você pode ter uma outra reta tangente. Essa reta estaria mais ou menos assim. Né? E assim por diante. Você vê que a única coisa que modifica aqui, nessas retas aqui, nessa reta aqui, tangente aqui, é o coeficiente angular. É a única coisa que está mudando. Todo mundo entende isso? Dá para todo mundo ver isso, enxergar isso? Sim, professor. Certo. Então, quando o coeficiente angular é positivo, você entende que a reta tangente ela está inclinada assim, como se estivesse apontando para cima, né? E aí, ela é positiva, significa dizer que a função, veja, a função ela está indo para infinito. A função ela está aumentando. Então, quando o coeficiente angular é positivo, quando a derivada é positiva naquele ponto, você tem que a função está crescendo. Se for negativo, é o contrário. Você vai ter que a função está decrescendo. Por exemplo, aqui, ó, você pegar uma reta tangente bem aqui, ela vai ter mais ou menos assim, não é? Então, ela vai ter um negócio negativo aqui. Beleza? É o que eu aqui. Acho que tá melhor assim. Tá, todo mundo entende aqui que aqui você vai ter, então, uma reta negativa, né? Um coeficiente angular negativo. Né? Qual a reta serra negativa? O coeficiente angular negativo, então a função está decrescendo. Aí você consegue determinar o intervalo de crescimento da função e decrescimento da função. Derivada também é usado para isso. Beleza pura até aí? Show de bola? Até agora tá suave, professor. Tá filé, né? E aí eu pergunto para ti. Então, a primeira parte aqui, a gente conseguiu explicar. Segunda parte aqui, segunda não, né? Quarta parte a gente conseguiu explicar. Falta a segunda e a terceira. Vamos lá. A segunda fala de calcular máximos e mínimos. Vamos de novo desenhar a função. Desenhar uma função qualquer. Vamos pegar aqui uma função cúbica. Né? Função cúbica. Se você tem uma função cúbica, é melhor pegar isso aqui, né? Você tem uma função cúbica, certo? Aí você faz essa brincadeira aqui, ó. Função vem, voltou, foi, foi-se embora. Né? Suponha que esse negócio aqui tá bonitinho, né? Esse aqui também tem que estar bonitinho para poder exemplificar melhor. Aqui. Dá para todo mundo entender aqui, né? O desenho aqui, né? Você tem um gráfico de uma função qualquer, certo? E aí, veja que qualquer ponto que você colocar aqui, né? Você observa que a reta tangente está fazendo isso aqui. Aqui, a reta tangente está fazendo isso aqui. Então, ela está crescendo aqui, nesse lado aqui, ó. Está crescendo. Chegou bem aqui nesse ponto, que é o ponto máximo, né? Que a gente consegue ver isso pelo gráfico, logo de cara. A reta tangente, ela vai estar mais ou menos assim, ó.
Quanto é que vale esse coeficiente angular aqui? O que é Zero. que vocês... Zero. Então, quando o coeficiente angular é igual a zero, quando o coeficiente angular é igual a zero, o que é que você tem? Que a gente acabou de ver? Um ponto de máximo. Tá? Mas olha o que é que acontece. Bem aqui. O coeficiente angular também está assim, não tá? Também é zero. Então, quando o coeficiente angular da derivada é igual a zero, você pode ter um ponto de máximo ou um ponto de mínimo. Beleza pura, pessoal? Até aí? Sim, sim. Mas só isso, evidentemente, vai acontecer nos vértices exclusivamente, né, das funções. Isso, exclusivamente nos vértices. Só que você também pode ter, por exemplo, ponto de inflexão. Quando você pega o gráfico da função modular, né, o módulo de x, por exemplo, o gráfico da função modular é algo desse tipo aqui, ó. Né? Aí você sabe que o limite desse ponto bem aqui em x igual a zero não existe. Se você calcular a reta tangente aqui, ele vai dar um negócio assim. Certo? Aí você esperava que fosse um ponto de mínimo ou de máximo. E aqui você observa que isso aqui não é nem ponto de mínimo, nem um ponto de máximo. Isso aqui é um ponto de inflexão. Entendi, valeu, professor. Entendeu, né? Ou seja, você também tem como determinar pontos de descontinuidade, né? E aí, então, derivada, você também consegue utilizar uma aplicação logo de imediata, quando você trabalha com física, você quer calcular o mínimo de energia para um determinado sistema. Quando você quer fazer isso, para calcular o mínimo de energia para um determinado sistema, você deriva e iguala essa derivada igual a zero. Aí você obtém o mínimo de energia. Tá? Aí você pergunta para mim, mas isso é importante aonde? Quando você vai estudar reações químicas, por exemplo, você precisa determinar qual é o mínimo de energia. A natureza sempre vai buscar o mínimo de energia, não o máximo de energia. Tá? Quando você trabalha com entropia, a entropia tem que ser, tem uma lei, né, que fala sobre isso, né, sobre o mínimo ou o máximo de entropia. E aí você calcula também uma derivada. Isso é muito massa. Você tem muita aplicação sobre isso, né? E aí tem o terceiro tópico lá, que é taxa de variação. Eu estou só exemplificando aqui onde é que vocês encontram derivadas e como é que ocorrem as aplicações, né? Algumas delas, né, por exemplo. Né? E aí, quando você fala em taxa de variação, né, a gente colocou aqui, eu acho que foi naquela hora, falou sobre o quê? Velocidade, né? Vocês se lembram, né? Vocês calcularam velocidade média como sendo ΔS por ΔT no ensino médio de vocês. Né? E aí, se eu quiser saber a velocidade instantânea, alguém lembra como é que eu faço para calcular a velocidade instantânea? E aí, galera, alguém lembra disso? Alguém lembra da ideia? O que é a ideia de você calcular a velocidade instantânea? É quando o tempo tende a zero, não varia o tempo. É quando o ΔT está indo para zero, não é? Aí você teria que S final menos S inicial, acho que é assim que você escreve, T final menos o T inicial. Aí eu pergunto a você, isso aqui parece com alguma coisa que você já viu? Coeficiente angular. Coeficiente angular. Coeficiente angular está relacionado com o quê? Tangente. Com tangente, né? Com a reta tangente. O coeficiente angular é uma reta tangente, que está relacionado com o quê? Derivada. Com derivada. Então, velocidade instantânea é a derivada do espaço em relação ao tempo. Mas, olha, veja bem, tudo começou com a taxa de variação. É a taxa de variação do espaço pela taxa de variação do tempo. Então, toda grandeza que você imagina que ela depende de uma taxa de variação entre duas outras grandezas, na realidade, você está falando de derivadas. Beleza pura? Exemplo, aceleração. Variação de velocidade, aceleração média, variação por velocidade por variação de tempo. A aceleração instantânea, o que é? A derivada da velocidade pelo tempo. Tá? E aí, você pode pegar
N outros exemplos. Mas tudo aquilo que está relacionado à taxa de variação por outra taxa, taxa de duas grandezas, né? A variação de duas grandezas, você está relacionando a uma derivada. Aí, quando você coloca uma derivada, e, por exemplo, crescimento populacional, né? Crescimento populacional, você está falando que a taxa de variação, né, de uma população K, por exemplo, com relação ao tempo, é igual a uma constante aqui vezes K, por exemplo. Né? Crescimento populacional aqui de bactérias, por exemplo. Você está dizendo que está igual a isso aqui. Quando você faz isso aqui, na realidade, você vai receber o nome de equação diferencial. Tá? O que é essa equação diferencial? São equações que envolvem derivadas. Aí, aqui tem um mundo de aplicação. Tem um mundo que você modela. Por exemplo, a gente está vivendo no século XXI, né? Não sei se é século XXI, acho que é século XXI. E aí a gente falou, passou por agora por uma pandemia. Né? Acabou de passar por uma pandemia. E aí o pessoal fala a taxa de contaminação. Taxa de contaminação, né, dependendo da variante que você está trabalhando, né, e taxa de contaminação, na realidade, é uma derivada. Tá? E como é que você fez esse modelo? Esse modelo de quantas pessoas são infectadas, né, dependendo de uma pessoa. Uma pessoa infecta quantas pessoas, né, que depende da como é o nome? Demograde, número de pessoas por área, né? Qual é o nome? Densidade demográfica, professor. Densidade demográfica, exatamente. E aí, depende disso, obviamente, né? E aí você coloca lá as variáveis que tem lá e você cria um modelo para fazer isso. Esse modelo surge a partir de uma solução de uma equação diferencial, tá? E isso não é o foco do nosso curso, obviamente, mas aqui eu quero dizer para vocês que a derivada, estudar em derivada e entender derivadas, certo? É a base para entender equações diferenciais, para entender transformadas, que daqui a pouco vocês vão estar vendo transformada de Laplace, transformada de Fourier, tá? Então, essas transformadas, obviamente, são integrais, mas para você poder entender integrais e aplicar, você precisa entender derivadas, tá? Então, esse assunto é uma base para muitos outros assuntos, para muitas outras disciplinas. Cálculo numérico, por exemplo, você precisa entender derivada para poder fazer cálculo numérico. Para você fazer, entre outras disciplinas mais específicas, você precisa disso, né? Então, estudar problemas que envolvem modelagem, de certa forma, tá? Você está relacionando derivadas. Estudar problemas que envolvem circuitos, na realidade, você está estudando derivadas. Por quê? Não sei se você lembra, por exemplo, o potencial é igual a RI. Acho que vocês viram isso. Só que a corrente é a taxa de variação de carga por tempo. Então, R dQ dt. Olha onde foi que apareceu aqui uma derivada. Em circuitos. Né? Aí vocês lembram lá que, por exemplo, um resistor tem essa fórmula, aqui a potência tem... Potência não, né? Voltagem está relacionado com o resistor dessa forma. Já o indutor, você tem L... Não, é DI dt igual a... eu sempre esqueço dessas fórmulas, mas V é igual a L DI dt, eu acho que é isso. V, que é o potencial, é igual a L DI dt, ou seja, a indutância, né, derivada da corrente. De novo, apareceu derivados. Então, quando você vai montar um circuito, e você precisa entender o que acontece com aquele circuito, resolver aquele circuito, né, existem programas que fazem isso, mas o que está atrás desse programa, na realidade, são derivadas. Tá? O programa modela para ti e te dá uma resposta. Tu vai lá e mede. Tá? Mas a resposta que o programa te deu, para ele poder calcular isso, envolveu derivadas. Certo? Então, o sistema que vocês vão montar, sistema seja um sistema autônomo, um sistema de tempo real, né? Dependendo de como vocês vão fazer isso, vocês vão estar envolvendo diretamente esse assunto. Então, estudem com cuidado esse assunto, que é de extrema importância para vocês. Tá? E aí, vamos lá. Tirando isso daí que a gente acabou de falar, das aplicações, das possibilidades de aplicações,
né? A gente vai começar a aplicar exemplos, que é o foco, é como calcular derivadas, tá? Então, essa semana eu vou terminar indicando para vocês como é que vocês vão fazer isso. Como é que vocês vão calcular derivadas, né? Então, o foco dessa semana vai ser isso, como calcular derivadas. Então, a primeira coisa que tu vai fazer é, tu vai pegar a definição. Quem é a definição? É o limite de h que tende a zero, f de x mais h, uma das definições, né? F de x dividido por h, tá? E essa daqui é a derivada da função, certo? Aí tu vai começar a pensar em funções e aplicar esse limite. Por exemplo, se tu tem uma função f de x igual a x ao cubo, tá? F de x é igual a x ao cubo. Aí eu pergunto a vocês, quanto é a derivada dessa função? 3x ao quadrado. 3x ao quadrado. Mas como é que a gente faz isso? Professor, só me lembro quando boto 3 na frente e 1 em cima do expoente. Eu lembro desse jeito. Tá, eu explico já para você por que surge isso. Tá, mas calculando pela definição, ó, tu tem f de x igual a x ao cubo. F de x mais h, obviamente, é x mais h ao cubo, tá? X mais h ao cubo é x ao cubo mais 3x ao quadrado vezes h mais 3xh ao quadrado, né? Mais h ao cubo. Aí eu vou substituir lá na definição. Então, tua f' de x vai ser igual ao limite de h que tende a zero, x ao cubo mais 3x ao quadrado h, mais h, 3xh ao quadrado, mais h ao cubo, menos x ao cubo, né? Menos x ao cubo, que é menos f de x. Menos x ao cubo, dividido por h. Divide aqui todo mundo por h. Obviamente, se cancela x ao cubo com x ao cubo, né? Todo mundo aqui tem h, então esse cara cancela com esse, fica 1, né? Aqui fica 1, aqui fica 2, certo? Então, o que você está calculando simplesmente é o limite de h que tende a zero, de 3x ao quadrado, mais 3xh, mais h ao quadrado. Quanto é esse limite, pessoal? H está tendendo a zero. Quanto é isso aqui? 0. H está tendendo a zero. Quanto é isso aqui? 0. Sobrou quem? 3x ao quadrado. Você viu de onde surgiu, né? Vi sim, professor. Pronto. Então, vamos fazer uma forma diferente agora. Eu vou pegar, ó. Vou supor que a f de x, eu fiz de manhã x elevado a n, certo? De manhã tem x elevado a n feito. Então, quem quiser assistir lá. E aí, para não fazer o mesmo exemplo, eu vou fazer 1 sobre n. Vou fazer x elevado a 1 sobre n. Tá? E aí, quanto é a derivada desse negócio? De novo, qual a definição? Você aplica a definição. A f' de x é igual ao limite de x que tende, de h que tende a zero, né? De quem? F de x mais h menos a f de x dividido por h. F de x mais h. F de x mais h seria x mais h elevado a 1 sobre n. Tá? Então, você teria aqui algo do tipo x mais h elevado a 1 sobre n menos x elevado a 1 sobre n. Tá? E aí, você teria que expandir esse cara aqui, ó. Ou fazer de um jeito que, não sei se vocês lembram disso, que você faz aquela, multiplicar pelo conjugado, né? Você multiplica em cima e embaixo pelo conjugado e você obtém x mais h, né, elevado a n, x mais h, menos x mais h, né? Menos x, né? Que é como se você estivesse pegando... Acho que vocês lembram disso, né?
Eu quero saber quem é o valor que eu multiplico aqui, e eu multipliquei aqui, e aí é como se eu estivesse pegando somente x mais h menos x, né? Que é esse cara elevado a esse expoente, esse cara elevado a esse expoente, tá? Então, quando você faz isso, obviamente, isso aqui é igual a h. Então, tem uma forma de você transformar esse cara todinho aqui em h, né? E essa forma vai ser o seguinte. Você vai ter que multiplicar pelo conjugado, tá? Essa é uma das opções. A outra opção é você expandir o x mais h elevado a 1 sobre n, né? Multiplicando pelo conjugado, o conjugado dessa expressão aqui, aí vamos lá, é como se você tivesse a elevado a 1 sobre n menos b elevado a 1 sobre n, tá? É como se você tivesse isso ali, aí o conjugado disso aqui é a mesma coisa de ser a elevado a n menos 1 sobre n, isso, mais a elevado a n menos 2 sobre n vezes b elevado a 1 sobre n, mais a elevado a n menos 3 sobre n, b elevado a que foi 1, então aqui fica 2 sobre n, né? E assim por diante, até chegar b elevado a n menos 1 sobre n, né? Fechou o parênteses. E aí, quando você faz essa multiplicação, você vai ter a menos b, tá? Lembrando que o nosso a menos b é igual a h, certo? E o a que eu estou pegando aqui é como se fosse x mais h, e o b que eu estou pegando aqui é como se fosse, aqui é 1 sobre n, né? B que eu estou multiplicando aqui como se fosse x, tá? Bom, pessoal, tá dando para entender o que eu quero falar aqui, o que eu estou tentando fazer até o momento? Ou tá muito complicado? Não, professor, tá dando para entender. Dá para entender, né? E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar por cima e embaixo pelo conjugado, né? A resposta desse conjugado aqui é h. E aí você vai ter simplesmente lá aquele limite lá, limite de h tendendo a zero, de 1 sobre h, vezes x mais h elevado a 1 sobre n, menos x elevado a 1 sobre n, fechou? Certo? Isso aqui vai ser igual a ele vezes o conjugado, né, dividido pelo conjugado, né? Então, isso aqui vai ficar o limite de h que tende a zero, né, de 1 sobre h, que multiplica aquilo que fica em cima, que é h, dividido pelo conjugado embaixo, né? Vocês lembram, né? Que ficaria só a menos b é h. E o conjugado embaixo vai ficar uma coisa do tipo, o primeiro termo elevado a n menos 1 sobre n, né? O segundo termo vai ficar mais o primeiro termo elevado a n menos 2 sobre n vezes o primeiro termo, esse aqui teria 1 sobre n, mais o último termo elevado a n menos 1 sobre n, tá? Fechou. Aí, você lembra que o primeiro, ou esse cara aqui é x mais h, né? Então, esse cara aqui, a, é igual a x mais h, certo? A é igual a x mais h. O b é igual a x. Aí você vai perceber que esse h cancela com esse h. Aí, toda vida que você tiver o a, na realidade, quando você aplicar o limite com h tendendo a zero, isso aqui vai implicar que a vai ser igual a b. Todo mundo entende isso? Por quê? Quando você aplicar o limite? Tá claro? Dá para todo mundo entender isso aí? O H está tendendo a zero. Se o H está tendendo a zero, esse cara está indo para zero. Então, A é igual a X, o B é igual a X. Sim, professor, tá dando aqui. Tá dando aí, né? Então, esse cara sempre vai ficar X elevado a isso, X elevado a isso vezes X elevado a isso, X elevado a isso. Aí, se você observar esse produto aqui, ó, é N menos 1 mais 1. N menos 1 mais, N menos 2 mais 1 é N menos 1.
né? Voltando aqui anteriormente, ó, o próximo é n menos 2 mais 2. N menos 2 mais 2 é n menos 1. Certo? Então, repara que todos os termos aqui ficam a mesma coisa. Aí a grande questão é, quantos termos tem aqui? Né? Aí esse número de termos que tem aqui é simplesmente n. Então, como você vai obter lá, que esse resultado aqui, daquele limite todinho ali, você tem como resultado... Eita. O resultado do limite vai ser simplesmente algo do tipo limite de h que tende a zero. A gente já aplicou o limite, né? Então, a gente já tem a solução. Deixa eu pegar aqui e trazer para cá. Tá? Então, você vai ter aqui simplesmente 1 sobre x elevado a n menos 1 sobre n mais x elevado a n menos 1 sobre n mais x elevado a n menos 1 sobre n. Né? Fechou. Aqui, obviamente, tem n termos. Então, vai ficar 1 sobre n vezes 1 sobre x elevado a n menos 1 sobre n. Beleza pura até aí, pessoal? E aí, galerinha? Deu para entender isso aí? Sim, professor. Deu, né? E aí, eu vou reescrever isso aqui de uma outra forma. Observem bem. Então, quando você tem uma função f de x igual a x elevado a 1 sobre n, a sua derivada, isso aqui vai ser igual a 1 sobre n, vezes, embaixo tem x elevado a n menos 1. Eu vou trocar isso, tá? Para botar em cima. Vai ficar 1 menos n dividido por n. 1 menos n dividido por n, isso aqui é a mesma coisa de ser 1 sobre n menos 1. Concordam comigo? Tá tranquilo até aí? Então, a tua derivada vai ser igual simplesmente 1 sobre n, x elevado a 1 sobre n menos 1. Aí você observa para cá, ó. Quando x é 1 sobre n, o expoente é 1 sobre n, você desce esse expoente e tira 1. Essa é a derivada. Você desce o expoente e tira 1. Por exemplo, que o menino falou. Quando você tem lá x ao cubo, a derivada de x ao cubo, você desce o expoente, repete o x e tira 1 do expoente. 3 menos 1 é 2. Se você tiver um terço, você desce o expoente, x elevado a 1 terço menos 1. Ou seja, aqui dá menos 2 terços. Né? Se você tiver 4 terços, x elevado a 4 terços. A derivada, você desce o expoente, x elevado a 4 terços menos 1. Tá claro isso para vocês, pessoal? Sim, senhor, professor. Beleza, né? Então, se eu perguntar para ti, olha, tem uma função do tipo f de x igual a x elevado a n, né? E eu quero saber quanto é a derivada. Quando é que seria essa derivada? nx elevado a n menos 1. nx elevado a n menos 1. Tá? Então, você acabou de aprender como calcular a derivada de uma função polinomial. Tá? Aí, vamos lá, vamos fazer como exemplo aqui. Vamos pegar aqui agora, por exemplo, f de x igual a 3x ao quadrado menos 5x elevado a 1 meio mais 8x elevado a 8 terços, por exemplo. Certo? Aí, 8 terços, 3 oitavos aqui. Eu quero botar 3 oitavos. Olha, botar 8 terços aí. 3 oitavos. Mais 1. Eu pergunto a vocês, quanto é a derivada dessa função? Fica 6x. 3 vezes 2. X ao quadrado. Menos 5x sobre 2 elevado a 1 meio menos 1. 1 meio menos 1. Mais
8 vezes 3 sobre 8 elevado a x, elevado a 3 oitavos menos 1, e o 1 vai embora. Mas derivado da constante é zero, né? Então, veja que o resultado aqui, a gente vai ter 6x menos 5 meios de x elevado a menos 1 meio, que menos 1 sobre 2 menos 1, metade menos 1 inteiro dá menos metade, né? Esse 8 cancela com esse 8, sobra 3, mais 3, x elevado a menos 5 oitavos. Beleza? Show de bola, pessoal? Por enquanto, professor. Por enquanto, né? E se eu quiser derivar de novo, como é que eu faço? Quanto é que seria aquela derivada de novo ali? Fica 6 menos menos 1 meio. Ó, desce o expoente, certo? Não importa se o expoente é positivo ou negativo, você desce o expoente. X elevado a menos. Pronto, menos 1 mais 3 vezes 5 oitavos. De novo, tá negativo, desce negativo. Até aí, tudo bem, pessoal? Tá claro para todo mundo até aqui? Sim, senhor. Então, como resultado, a derivada segunda vai ficar igual a mais 5 quartos. 5 quartos, x elevado a menos 3 meios. Né? X elevado a menos 3 meios. Mais menos 15 oitavos. Menos 15 oitavos. X elevado a menos 13 oitavos. Filé, né, galera? Sim, senhor. Pronto. Então, agora vamos pegar aqui, por exemplo, quanto é... Suponha f de x igual a ln de x. Tá? Aí eu pergunto a vocês quanto é f' de x. E aí? É a primeira vez que a gente está fazendo. Quando é a primeira vez, a gente sempre faz pela definição, tá? Sempre. Então, você vai pegar aqui, ó, a derivada f' de x, ela é igual ao limite de h que tende a zero, da f de x mais h, menos a f de x, dividido por h. Aí tu substitui, né? Então, isso aqui vai ficar o limite de h que tende a zero, f de x mais h, isso aqui vai ficar ln de x mais h, né? Menos a f de x é ln de x, né? Foi mal. Por que eu apertei foi ali no lugar de estar apertado a borracha? Menos ln de x dividido por h. Até aí, tudo bem, galerinha? Até aqui tá de boas? Sim, professor. Sim, né? Aí, eu vou fazer a seguinte brincadeira agora, né? Eu vou dizer que isso aqui é o limite de h que tende a zero, de 1 sobre h, vezes o ln, né? A ln da subtração, isso aqui, na realidade, vira uma divisão, né? Até aí, tudo bem? Aqui tudo bem. Pronto. Aí eu vou botar em outra página aqui, ó. Você tem lá o limite de h que tende a zero, 1 sobre h, ln, 1 sobre h, ln de x mais h dividido por x elevado a alguma coisa? Não, né? X mais h dividido por x, pronto. Aí eu vou pegar esse cara aqui, eu vou usar a propriedade de logaritmo, passar ele para cá. Né? Então, isso aqui vai ficar o limite de h que tende a zero, né? ln de x mais h dividido por x, usando a propriedade de logaritmo, fica 1 sobre h. Vou dividir esse cara por x
x dividido por x é 1, e eu vou dividir o h por x, que eu não sei quanto é. Então, vai ficar o limite de h que tende a 0, né, do ln de 1 mais h sobre x elevado a 1 sobre h. E aí, pessoal, até aqui tudo bem? Por mim, sim. Sim, né? E eu pergunto a você, quanto é esse limite aqui? É um, professor. Não, não é 1 não, não chega a ser 1 não. É próximo de 1, mas não chega a ser 1. Tá? É próximo de 1 que você pensou no limite de ln de 1 mais h elevado a 1 sobre h. Né? Esse limite aqui, essa parte só aqui, isso aqui é exponencial. Aí você lembra que aqui, quando você tem a vezes h, é exponencial vezes a elevado a a? Né? Obviamente, isso aqui não é que seja igual a exponencial, né? Vai ficar ln da exponencial. Né? E aí, esse a, na realidade, ali é 1 sobre x. A gente já calculou esse tipo de limite já. Então, vai ficar o ln de e elevado a 1 sobre x. Tudo bem até aí? Aí, se você tiver só ln de e, seria 1. Aí, você usa a propriedade do logaritmo de novo. Você tira esse cara para cá, né? E aí, vai ficar 1 sobre x ln de e. E ln de e, isso aqui é 1. Então, o resultado é 1 sobre x. Beleza pura, pessoal? De boas? Yes, sir. Pronto. Então, f de x, quando f de x é igual a ln de x, sua derivada é igual a 1 sobre x. Certo? E aí, quando vocês vão fazer agora, por exemplo, o próximo passo, é fazer f de x igual a e elevado a x. Né? Eu fiz de manhã já, tá? E mostrei que a derivada é e elevado a x. Certo? Aí a demonstração disso aqui eu vou deixar como leitura para vocês, aí, ou para assistir a aula, essas coisas. Né? O pessoal está só ligando, mas... E agora, o que é que a gente tem aqui? Sim. Então, isso aqui eu deixo para vocês como leitura, atividade, ou assistir o vídeo e refazer, tá? Essa parte aqui. Então, eu vou passar para a próxima parte, que é função trigonométrica. A derivada de uma função trigonométrica. Uma função trigonométrica. Eu vou mostrar para vocês a derivada de cada tipo de função, porque depois de fazer isso, a gente vai aprender as regras de derivação, que aí envolve outras coisas. Tá? Essa parte de calcular é a mais fácil que tem. Suponha fx igual a seno de x. Certo? Eu pergunto a vocês, quanto é a derivada dessa função? E aí, galera? Qual a primeira coisa a fazer? Limite de h tendendo a zero. Limite de h tendendo a zero. F de x mais h. X mais h significa o lugar de tx serve para x mais h. Né? Seno de x. Isso dividido por h. Aí você pega essa parte aqui do seno, que é seno de x mais h. Você vai reescrever isso como sendo seno de x, cosseno de h, mais seno de h, cosseno de x. Substitui. Puta que pariu, ó. Substitui. Aí vai ficar o limite de h que tende a zero. Seno de x, cosseno de h, mais seno de h, cosseno de x, menos seno de x. Tudo isso está dividido por h. Tudo isso dividido por h.
Você coloca o seno de x em evidência, que ele tem aqui, e ele tem aqui, né? E aí você vai ter o limite de h que tende a zero, tá? O seno de x está em evidência aqui, então vai ficar cosseno de h, foi o que sobrou ali, menos 1, tá ali, tá? E aí eu posso pegar esse cara aqui e dividir por h, e posso pegar e dividir nessa outra soma aqui, que é o limite de h que tende a zero, do seno de h sobre h, vezes o cosseno de x, tá? Vezes o cosseno de x. Vou botar isso aqui um pouco mais cá atrás, só para poder ficar nesse espaço aqui. Limite de h que tende a zero, seno de h sobre h, vezes o cosseno de x. Todo mundo entendeu como foi que chegou até aqui? Tá claro para todo mundo até aqui? Agora deu para entender. Quanto é isso aqui, esse limite? Você lembra? Professor, essa parte em verde não ficou claro, não. Pode repetir? Posso, cara. Ó, primeira coisa, tá? Vou apagar aqui para a gente poder reescrever isso aqui. Vai ficar limite de h que tende a zero, certo? Botando o seno de x em evidência, ó, tem esse cara e esse cara aqui, certo? Quando eu coloco o seno de x em evidência, você vai ter aqui, ó, cosseno de h menos 1, correto? Até aí? Sim, professor. Mais o seno de h, cosseno de x, foi o que sobrou do outro lado. Todo mundo aqui está dividido por h. Então, esse cara está sendo dividido por h. E esse cara está sendo dividido por h. Está todo mundo sendo dividido por h. Certo? E aí, o que é que acontece? O que você tem que fazer agora é simplesmente calcular dois limites. Calcular o limite de seno de h dividido por h. Quanto é esse limite, hein? E aí, galera, quanto é esse limite? É 1, professor? É 1. Quanto é esse limite aqui? Menos 1, professor? É quase lá, falta só mais um. Menos 1 mais 1. Né? Ou seja, 0. A gente já calculou isso em sala já, eu acho, mas faz um tempinho já. Tá? Eu não vou recalcular isso, porque afinal... então, você tem 0 vezes o seno, dá 0. Né? Então, essa parte aqui vai-se embora. E fica só o que sobrou daqui. Logo, sobra simplesmente uma vez cosseno. Tá? Ou seja, que o resultado é cosseno. Daí implica que quando tua função é igual a seno de x, a derivada dessa função é igual ao cosseno de x. Tranquilo, pessoal? Todo mundo entendeu isso? E aí, galera? Tranquilo, professor. Tranquilo, né? Vou fazer do cosseno agora. Tá? Quanto é a derivada do cosseno? De novo. Hã? Ainda não. De novo, você vai fazer a mesma brincadeira. Cosseno de x mais h menos cosseno de x dividido por h, né? Então, você vai ter aqui f' de x igual ao limite de h que tende a zero. Aí, o cosseno de x mais h, isso aqui é igual ao cosseno do primeiro, cosseno do segundo, menos seno do primeiro, seno do segundo. Tá? Seno do primeiro, seno do segundo. Você substitui lá, fica cosseno do primeiro, cosseno do segundo, menos seno do primeiro, seno do segundo, né? Menos o cosseno que está ali já, cosseno separado. E divide todo mundo aqui por h. Né? E aí eu faço a mesma brincadeira anteriormente, que eu fiz lá, coloco o cosseno de x em evidência, mesma brincadeira. Veja que vai ficar cosseno de h menos 1 de novo. Então, a f' de x
vai ficar o limite de h que tende a zero, né? De novo, aí você coloca o cosseno de x em evidência, fica cosseno de h menos 1, né? Deixa eu ver, cosseno de h, que é esse cara bem aqui, e aqui você tem menos 1, que está sendo multiplicado o cosseno de x, tá? Então, cosseno de h menos 1, não é mais, é um menos, né, lá, menos seno de x, seno de h, menos seno de x, seno de h, né? Como o h está dividindo todo mundo, então você tem aqui um h aqui e você tem um h aqui, certo? Dividindo aqui essa parte, essa parcela, dividindo aqui essa parcela. É fácil entender que esse limite aqui, esse limite vale 1. É fácil entender que esse limite vale 0. Logo, quando a função f de x é igual ao cosseno de x, né, a derivada dessa função é igual a menos o seno de x. Beleza pura, pessoal? Sim, senhor. Pronto. E aí, galerinha, eu vou parar por aqui a aula, tá? Vou parar por aqui, interromper aqui a gravação, fazer a chamada